Glória a Deus. Querido, eu quero pregar uma mensagem que queimou meu coração. Na verdade, isso é resultado de uma mesa, de um tempo de conversa com um amigo. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração sobre a grande comissão. Entenda algo, minha esposa também mencionou isso no início do culto, no momento de oração. Você não está aqui por um acaso, ainda que você talvez não saiba por que você está. Mas uma coisa é certa, Deus trouxe você aqui. Posso ouvir um amém? Marcos 16, 14, vamos lá? Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. Verso 15, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, esta é um comissionamento. Jesus, ele veio, cumpriu o propósito, realizou o propósito, derramou o sangue dele para nos salvar. Segundo alguns homens de Deus, diz que uma vez que Adão, ele pecou, Satanás passou a governar a terra. Ele toma de Adão o governo que a ele foi dado. Em Gênesis 1, 26, 27, diz a palavra que Deus deu o governo ao homem, e ele perde quando peca, e a partir de então, Satanás passa a governar a terra. Escuta o que eu vou te dizer. Em Lucas capítulo 4, é o único evangelho que menciona na tentação de Jesus. Satanás, na segunda tentação, ele faz uma proposta a Cristo, dizendo: Jesus, se você adorar-me, eu lhe darei metade do meu reino, deste reino que a mim foi dado. Quem deu o reino a Satanás? Adão, quando pecou. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Senhor dos céus, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Eu não sei se você sabia, mas Deus estabeleceu o homem como dono da terra, o Senhor da terra. O governo foi dado ao homem. Por isso que todas as vezes que Deus intenciona fazer algo, Deus ele precisa encontrar alguém na terra que concorde com ele, porque Deus não pode ir contra a sua palavra. E uma vez que ele deu o governo, a autoridade para o homem sobre a terra, foi dado, acabou. Por isso que você vai compreender algumas coisas aqui nessa manhã. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o verbo personificado, o verbo que se fez carne, teve que entrar no mundo através da porta virginal de Maria. Por isso que ele diz, Filipe, em João 10, 10, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha abundância. Você bem sabe que o ladrão, ele não precisa de uma porta especificamente para entrar. Basta uma janela, uma freste, ele já entra. Mas Deus não. Por isso que em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Deus, ele entra pela porta, se você for gentil e abrir a ele. Deus nunca vai entrar pela janela, porque quem entra pela janela, pela chaminé, além de ser o Papai Noel, também é um ladrão. Agora Deus não. Ele entra pela porta, porque ele é gentil, porque ele é correto, porque ele é justo. Então Jesus ele entra, ele se faz homem para ter a autoridade do homem também sobre a terra. Por isso que em Mateus 28 ele diz: todo o poder foi me dado nos céus, porque eu vim de lá. Todo o poder foi me dado na terra, porque eu me fiz homem. Ide, vírgula, portanto, há uma impartição da unção, do poder e da autoridade de Jesus sobre a igreja. Vocês estão comigo? Diga amém. Diga: eu recebi a autoridade, poder sobre a terra, mas em Cristo, não apenas sobre a terra, porque Jesus também disse assim: olha só, o que você ligar na terra
será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no... Você entende que agora o homem em Cristo, ele tem mais autoridade do que Adão, o primeiro homem? Nós temos mais autoridade. Diga, eu tenho mais autoridade. E aqui é onde choca talvez os céus, pela igreja não entender o comissionamento, a grande comissão de Jesus. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, censurou-lhes a incredulidade. Irmão, se tem algo que o céu repudia, é a incredulidade. A incredulidade não faz parte do céu. É por isso que eu oro para que cada vez mais essa igreja esteja alinhada, os jovens estejam alinhados, parar, sabe, de fazer partidários, sabe, de criar situações adversas, caminha na unidade. Por quê, Wagner? Porque na unidade Deus ordena bênção e vida, vida e bênção. Se você é alguém que não caminha na unidade, fica causando dissensões, divisões, briga, fofoca, não é de Deus. Entenda, o diabo também quer usar você, só que você tem que entender que você já é de Jesus Cristo, você pertence a Jesus Cristo. Temos que estar aqui para manifestar a glória dele. Eu dizia isso à minha liderança. Deus não chamou a gente para substituí-lo, Deus chamou a gente para representá-lo. Diga para o seu irmão, não substitua Deus, só represente, e representa bem. A primeira vez em que os cristãos foram chamados de cristãos foi pelo povo gentil. Agora o que me admira é o que levou os gentios a olhar para um cristão e dizer assim: você é um Cristo. Senão as atitudes. As atitudes. Entenda o que eu vou te dizer. Guarda o seu coração, abra ele, deixa que o Espírito Santo ministre em você hoje. Deus não morreu na cruz, amados, para ficarmos parados. O Senhor quer que façamos valer o sangue, as gotas de sangue que Jesus deixou no Calvário. Deus, Ele quis contar comigo, Ele quis contar com você. E como igreja nós precisamos ser muito inteligentes. Se você já leu a história, por exemplo, da Torre de Babel, a motivação do coração dos caras estava totalmente fora da vontade de Deus. Eles tinham uma ideia de construir uma torre que pudesse alcançar os céus. Isso seria sinônimo de poder para eles. Talvez eles queriam provar para o povo hebreu e para todos os povos da terra que não existia ninguém mais poderoso que eles. E a palavra de Deus diz que de certa forma eles foram avançando. E eles foram avançando. Houve um momento nos céus que a palavra diz assim, é plural, aonde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles declaram: desçamos e confundamos a linguagem deles. Porque se nós não fizermos isso, certamente eles vão conseguir o objetivo que eles querem. Isso de uma certa forma foi vista por Deus como uma afronta, um desafio. E então desce Deus e causa essa confusão. O Deus que não é de confusão causou uma confusão. Porque nada pode roubar e substituir a glória de Deus, nada pode ser maior que a glória dele. Não existe Deus maior que ele. Há uma canção que diz, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. É a verdade. Então ele não há disputa. Nós aqui temos a mania de dizer assim, o inimigo de Deus. Eu posso dizer algo para vocês: Deus não tem inimigo, porque aquele que se colocou como inimigo dele foi vencido. A morte, diz a palavra, era a última inimiga, e ela foi vencida, porque Cristo, o primogênito, ressuscitou dentre os mortos. Então entenda, para Deus não tem inimigo, porque todos os seus inimigos já foram derrotados. Posso ouvir um amém? Mas o interessante é que a palavra de Deus diz, então ele censura a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ao que eles tinham visto já ressuscitado. Mesmo Jesus aparecendo ressuscitado, havia no coração deles uma resistência. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo que está dizendo. Havia dureza e havia incredulidade. Ou seja, a palavra será estava presente na vida deles. Onde há dúvida, não há fé. Onde há fé, não há dúvida. Onde há fé, não existe será. Talvez, quem sabe.
O plano, quem anda por fé não tem plano B. Quem anda por fé só tem plano A. Mas se der errado, não, vai dar errado. Se você deseja alguma coisa na sua vida que dê certo, eu vou te passar uma chavinha que vai fazer com que dê certo. Perseverança. O povo de Deus é um povo que precisa perseverar. No reino espiritual você não obtém sucesso se não houver perseverança. Mas havia incredulidade, havia dureza, porque não deram crédito ao que eles tinham visto. Verso 15, e disse-lhe então: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus, ele é muito claro, amados. A condição para a salvação é a fé. Se você tiver fé, vai ser salvo. Se você não tiver, é condenado. Agora, que tipo de fé que Jesus está falando aqui? É o tipo da minha fé apenas? É a fé natural? Não, ele está falando do tipo de fé de Deus. E que tipo de fé é a fé de Deus? Diga, a fé na palavra dele. A fé que Deus aprova, a fé que Deus se agrada, é a fé fundamentada em sua palavra. Vocês estão aqui? Agora veja, ele chamou os seus e disse: ide. Aqui há um envio, há o comissionamento. Aqui nesse comissionamento existe tudo que você pode esperar em Deus: provisão, segurança, proteção. Ele está dizendo, e por isso que ele traz a ideia do que pode e vai acontecer com aqueles que se dispõem a ir. A ir. Não tenham medo de veneno, de demônio, de doença, de enfermidade. Não tenha medo, apenas vão. Por quê? Porque a unção, o poder, a autoridade está no ide. Não está em quem está ficando. Não está sobre os que estão sentados, deitados, dormindo. Por isso que Paulo, ele exorta, obrigado Espírito Santo, a igreja de Éfeso, dizendo: ó Éfesos, desperta, desperta, ó tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Fala para o teu irmão: você quer ver a glória de Deus? Vem cá, fazendo favor. Fala para ele: você quer ver a glória de Deus? Bem rápido, irmão, o tempo é curto. Por favor, deita no chão aí, por favor, filho. A única forma da glória estar presente na tua vida é você se pondo de pé, ou seja, você se colocando em movimento. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem como a glória, o poder, a autoridade acompanhar você se você é alguém que não está a caminho, se você é alguém que não está de pé. Por isso que Paulo diz assim à igreja: olha, desperta, desperta. Porque entenda uma coisa, a voz profética, ela tem um poder de te despertar, ela não tem um poder de te levantar. Por exemplo, eu coloquei o despertador para despertar hoje de manhã. O despertador, ele é funcional. Ele vai tocar e vai me despertar se eu não tiver com sono pesado. Se eu tiver com sono pesado, eu perco o horário. Mas ele me desperta, eu abro os meus olhos. Mas eu já perdi horário de serviço, por exemplo, porque o despertador tocou e eu disse: só mais um pouquinho. E acabei dormindo, passando do horário. Aí chega eu correndo na empresa, atrasado. O despertador, ele não tem o poder de fazer você levantar. O despertador, a voz profética, ela tem o poder de despertar você, de fazer você abrir os olhos. Agora você precisa esboçar reações mediante a voz do despertador, a voz profética, que é qual? Levanta. Ainda quer ajuda, folgado. Levanta. Porque a palavra diz que quando você se levantar, Cristo vai resplandecer. O que eu entendo é que Cristo não resplandece em quem está dormindo, deitado, sentado. O Cristo resplandece em quem está de pé, vivo, andando em movimento. Por isso, você que tem servido essa casa, não reclame, não murmure: eu vou muito. Olha, irmão, se for para... não venha. Porque entenda que enquanto você está servindo, Deus está liberando o poder. Deus está liberando unção. Obrigado, filho. Há um poder no comissionamento.
Amados, talvez essa mensagem nos dias de hoje seja uma mensagem muito atípica, mas se faz necessária, pois é um grito do Espírito Santo. Para esta geração, precisamos ser dóceis, obedientes aos comandos de Deus. Precisamos honrar a cada gota preciosa do sangue de Cristo. Bill Johnson, pastor da igreja Bethel Church nos Estados Unidos, quando começou a pandemia, ele mesmo foi o primeiro a se pronunciar dizendo assim: o que está sobre essa pandemia, nas asas dessa pandemia, é o medo. Ele disse: muitas pessoas vão morrer, não é só devido à pandemia em si, mas ao medo que ela traz, à insegurança. E deixa eu te dizer, o maior efeito pós-pandemia é o medo. As pessoas estão amedrontadas. Ainda hoje nós encontramos pessoas que não querem sair de casa. Veio a pandemia, fomos censurados, não podíamos encontrar mais juntos. Passou a pandemia e ainda tem pessoas trancadas em suas casas, com medo de vir congregar por conta dessa ação diabólica no mundo. Mas hoje, profeticamente, o Espírito está dizendo: chega! A fé precisa ser maior que a incredulidade. A coragem precisa ser maior que o medo. Nós não temos nada a perder. Diga para o seu irmão: nós não temos nada a perder. Fala para ele: nós não temos nada a perder. Chacoalha ele aí e fala: nós não temos nada a perder. Sabe por quê? Porque já perdemos tudo. Quando você entregou a tua vida a Cristo, você entregou tudo. Você perdeu tudo para receber tudo. Quem é tudo? Ele. Se faz necessário, irmão. Isso é grito do Espírito. Precisamos honrar o sangue de Jesus. Hebreus 12, 24. E a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Abel até os dias de hoje clama por justiça, mas o sangue de Cristo clama por misericórdia. O sangue de Cristo da nova e eterna aliança clama por misericórdia. Entenda que eu e você fomos alcançados pela misericórdia. Estamos agora em um ambiente de graça, e nós não podemos voltar mais à misericórdia. A misericórdia nos alcançou quando éramos pecadores. Estávamos sobre o reino e o governo das trevas, no mundo, perdido no mundo. Mas Deus nos achou, Deus nos encontrou, Deus nos amou profundamente. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Hoje você pode amar, verdadeiramente amar, porque Ele te amou, porque o amor dEle está presente em você. E esse amor, diz a palavra, lança fora todo medo. Fala para o teu irmão: acabou o medo. Vamos para cima, vamos para cima. Somos a igreja de Cristo, temos a autoridade do céu, estamos revestidos, empoderados da autoridade de Deus. Nós não temos que ficar sentados. Entenda algo, vem aqui mais uma vez, Diego, correndo agora, por favor, joga a bola. Vamos representar aqui que Ele é o céu e eu sou o inferno. Escuta bem, toda vez que Ele dá um passo para trás, o inferno avança. Outro passo para trás, o inferno avança. Deixa eu te dizer, mas quando Ele decide, entende a palavra, a chave vira, agora Ele não vai dar mais passo para trás, agora Ele vai avançar. E conforme Ele vai avançando, ainda que eu tente resistir, eu sou obrigado a dar um passo. Ele avança. Sabe o que acontece? Eu sou obrigado a dar um passo para trás, ainda que eu não queira. Por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Ele também disse a respeito de você: vós sois a luz do mundo. As trevas governam. Apaga tudo para mim aí, por favor. As trevas governam. As trevas governam enquanto a luz não chega, enquanto a luz não está presente. Existe um interruptor que aciona o poder de Deus, Samuel. Existe um interruptor que aciona o poder de Deus. Existe um interruptor que traz a presença do céu para a terra. Existe um interruptor que traz a cultura do céu para a terra. E esse interruptor se chama fé. O que significa fé? Duas palavrinhas, F-E. Diga comigo, F-E. É a fé e nada mais do que a fé. A fé significa fazer existir. Então Deus olhou para o mundo e era um caos, a terra sem forma e vazia, mas Ele disse: haja.
As trevas não teve opção, ela teve que ir embora porque a luz chegou. Deixa eu dizer algo, você é comissionado por Cristo. Aonde você chega, a luz também chega. Aonde você vai, a luz também vai. Obrigado. Então temos que avançar. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e a si mesmo se entregou por mim. A verdadeira vida está escondida em Jesus. E Jesus está escondido em você. Fala para o teu irmão, chegou a hora de revelar Ele. Então não fique mais parado. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Há pessoas que estão esperando ter para fazer, ter para dar, ter para realizar. Ah, pastor, eu ainda não tenho nada. Ah, pastor, eu não tenho nada. Pastor, eu não tenho nada. Mas nessa manhã Ele está perguntando para você, o que você tem em suas mãos. Deus não vai usar você com o que você não tem, Deus vai usar você com o que você tem. Agora entenda, aquilo que você tem, quando você disponibiliza para Ele, Ele multiplica. Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Traz aqui. Moisés, o que você tem em suas mãos? Uma vara. Traz aqui. Davi, o que você tem nas suas mãos? Uma funda. Traz aqui. Fala para o seu irmão, está entendendo? Era uma funda, irmão. Ele ia lutar com o maior gigante, opositor a Israel. E esse gigante chamado Golias tinha mais 4 irmãos que eram gigantes também. Diga comigo, ele tinha mais 4 irmãos. Agora veja a fé desse cara. Quantas pedras ele levou na funda? Quantas? 5. Davi não tinha plano B. Davi tinha um plano A. Ele não disse assim, eu vou tacar uma pedra, se eu errar eu tacar outra, se eu errar tacar outra, se eu errar tacar outra. Taquei assim que errei, eu estou lascado. Não, ele disse, eu vou levar 5. Sabe por quê? É uma para Golias, se vier os irmãos também vai receber. Vai ter para eles. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O que Deus tem colocado na sua mão é poderoso demais para realizar a obra. O que Deus tem colocado na sua mão é suficiente para transformar essa cidade, porque você não pode parar. Deixa eu te dizer, está na hora de você criar raízes. Fala para o seu irmão, criar raízes. Faz sentido para você ou não? Faz sentido ou não? Como diz o nosso pastor André, faz sentido ou não? Se faz necessário ou não se faz necessário? Amados, a palavra de Deus, esse é o primeiro ponto, se faz necessário ou não. Amados, a palavra de Deus nos declara que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho. João 3, versos 16 ao 21. Você acha que faz sentido recebermos Jesus, a luz do mundo, como nosso Senhor e Salvador e ficarmos na zona de conforto? Ou escondidos, ou no anonimato? Você acha que faz sentido? Ei, você tem um Deus todo-poderoso habitando em você, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, isso é uma outra pregação. Mas eu gosto de falar disso porque me enche da glória dele. A Bíblia diz que os céus não contêm a sua glória, a terra não contém as suas glórias, mas Deus disse, eu habito em você. Você consegue entender um negócio desse? Você consegue entender de verdade? Não tem como entender. É loucura. Deus está dizendo que os céus na sua imensidão não pode conter a glória, a terra na sua grandeza não pode conter a glória. De repente Deus olha para você, Deus olha para mim e fala assim, eu habito em você, eu moro em você. Deus está aí. Vocês entendem que aquele que tirou você dele, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus tirou você dele. Deus não terceirizou você. Deus não disse para a terra, produza, para o mar, produza o homem. Deus olhou para ele e disse, façamos. Deus tirou você de dentro dele. Agora é o mesmo Deus que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, decide entrar em você pelo derramamento do seu Espírito. Deus habita em você, Deus mora em você. Você entende um negócio desse? Por isso que você é alguém que deve andar com a cabeça erguida. Éramos pecadores, estávamos perdidos, tínhamos tudo para andar como derrotado, mas você recebeu o campeão dos campeões em você, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus, próprio Deus, habitando em você. Ele tabernaculou em você. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É agir com autoridade. Nós não podemos orar de maneira
medrosa, desconfiada, tímida. Por isso que Paulo exorta o filho dele na fé, Timóteo: Deus não te deu espírito de timidez, Timóteo, mas te deu espírito de poder, espírito de moderação. Não viva uma vida tímida. Fala para o teu irmão: não seja tímido, porque todo o poder do mundo está em você. Todo o poder habita em você, toda a unção habita em você, Deus habita em você. Vocês estão comigo? Amado, Jesus quis contar conosco. Diga para o seu irmão: Ele quis contar com você. Eu assisti uma vez um filme, eu esqueci agora, era de guerra. Talvez alguém lembre que o autor, um dos atores, chega para o outro soldado e diz assim para ele assim: façamos valer o sangue. Eu esqueci que filme era esse. Acho que é esse aí. Faça valer o sangue. Cara, quando eu assisti essa cena, Deus me pegou. Deus falou para mim: faça valer o sangue, filho. Faça valer o sangue. Faça valer o sangue. O problema é que nós ocidentais, nós não temos uma mente disciplinada. Mas Deus quer nos disciplinar. Por isso que essa declaração: eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado. Nós precisamos encarar a disciplina como algo fundamental. Você não pode viver uma vida indisciplinada, até porque a unção vem após a disciplina, a organização. Te provo isso. Deus, quando disse para Moisés: construa o tabernáculo, Ele construiu o tabernáculo, coloca os utensílios em seu devido lugar. Ele colocou cada utensílio em seu devido lugar. Por último, Deus disse: agora unja. Fala para o teu irmão: a unção vem depois da organização. Sabe por quê? Cara, você não pode esperar que Deus faça a sua parte. A dele Ele já fez. Agora é nós que precisamos fazer a nossa. Você entende o que eu estou dizendo? Todd White, hoje ele é um dos homens mais usados por milagres no mundo. Um dos homens mais usados por milagre no mundo. Ele relata que ele fez mais de 1000 orações por cura. 1000 orações, ele contou todas, ele foi marcando. 1000 orações, ele disse, foram mais de 1000 orações. E nenhuma teve resultado. Ele orou e ninguém foi curado. Mas sabe o que ele fez? Pergunta para mim: pastor, o que ele fez? Perseverou. Ele foi para 1001, 1002, 1003. Hoje ele é um homem, um dos homens mais usados por Deus na terra, com a unção de milagres. Então deixa eu te dizer, você não pode parar no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento. Você precisa avançar. Você tem que entender isso. Você precisa avançar lá no emprego, lá no serviço, lá na sua empresa, na faculdade. Avança, ore. Mas se Deus não curar, não se preocupa com isso. A sua missão é orar, a do doente é crer, e a de Deus é fazer. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, o primeiro elogio que eu recebi após uma pregação foi, escuta bem, foi exatamente esse de um líder: você, foi essas palavras, ok? Você não presta para pregar. Vai fazer outra coisa, Wagner. Quem disse que você é pregador? Sabe o que eu fiz? Peguei aquela palavra e não me ofendi. Peguei aquela palavra e coloquei na minha vida como uma motivação. Então eu vou pregar. Então eu vou pregar. Um dia me falaram: você não é pastor. Então eu vou ser pastor. Eu vou ser o pastor. Trabalho para isso, vivo para isso, oro por isso. Amo o que faço. Amo pessoas. Amo gente. Amo. Eu daria hoje a minha vida para que vocês pudessem ter a revelação de quem Jesus é. Para se levantar dessa cadeira e dizer: uau, entendi. Preciso me colocar no chamado. Preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. E nada vai me parar, eu sou imparável. Diga comigo: eu sou imparável. Atos 1, verso 8. Fala para o teu irmão: vamos para cima. Fala para ele: vamos para cima. Vamos para cima. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Amado, Jesus quis contar conosco, Ele quis contar. Esse é o momento, esse é o nosso momento. Esses dias eu estava em casa orando e me veio uma convicção muito plena: Wagner, é o seu momento, é a sua hora, é a sua vez.
Porque a gente pensa, poxa, eu poderia ter nascido em tal ano, eu poderia ter experimentado aquele avivamento, eu poderia ter conhecido Charles Spurgeon, né? Eu poderia ter nascido na época de Jesus, caminhar com Ele. Eu tenho uma boa notícia para você: você está numa época melhor do que a dos apóstolos. Sabe por quê? Porque os apóstolos caminharam com Jesus 3 anos. Vem cá, Diego, mais uma vez. Agora já nem precisa dar hora para correr, olha que benção. Caminharam com Ele. Agora eu e você, na dispensação da graça, a gente não caminha de mão dada com Ele. Agora entenda o que aconteceu, olha só a chave que foi virada. Na dispensação da graça, você não caminha com Ele fora. Na dispensação da graça, você caminha com Ele dentro. Agora você precisa entender, aonde você vai, Ele vai. Aonde você se põe, Ele se põe. Aonde você se coloca, Ele se coloca. Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia, você entende o que eu estou dizendo? Então nós temos que avançar, nós não temos que ficar com medo. Pelo amor de Deus, fala para o teu irmão, vamos ser igreja. Você não pode querer ser um membro fora do corpo. Porque quando Jesus vier, Ele está voltando e vai vir logo. Ele não vai buscar membro, Ele vai buscar o corpo. Se eu amputar a minha mão, o meu corpo deixa de viver? Mas a mão vai entrar em estado de putrefação e vai. Então entenda, não seja um membro fora do corpo, mas também não seja uma verruga, porque Deus não vai chamar a verruga para subir. A verruga só serve para deixar o corpo feio. É uma célula morta que só enfeia o corpo. Deus não chamou você para ser verruga, Deus chamou você para ser membro do corpo dele. Então esteja conectado. Fala para o teu irmão, se conecte a mim. Ninguém pode andar sozinho, não pode. Talvez você já assistiu com certeza Animal Planet, National Geographic, por exemplo. Você vai ver lá como o leão faz, os ataques que ele pode obter sucesso. Sempre é numa presa que está fora do bando. Ele analisa o bando, e aí ele observa a presa que está fora, a presa que está distante, a presa que não congrega, a presa que não frequenta a igreja, a presa da internet. Eu sou crente da internet. Vocês entendem o que estou dizendo? A palavra de Deus diz que o Satanás é como um leão que ruge, pronto para devorar a sua presa. Ele espera você ficar fora do bando. Fala para o teu irmão, vem para o bando de loucos por Jesus. Nós temos que andar em bando, nós temos que fazer parte, nós temos que congregar. Não é fácil, não, mas é aqui que Deus vai lapidar você. Estou finalizando. Fala para o teu irmão, vamos para cima. Vamos para cima. Você pode dizer, esse é o meu momento, nasci para esta hora, no momento certo, hora certa, dia certa. É agora. Vocês entendem? Deus quis contar com você agora. Nesse governo maluco, nesse mundo maluco, onde a verdade está se tornando mentira, a mentira verdade, uma troca de valores. Mas Deus está te chamando para não se prostituir. Deus está te chamando para não se embriagar com vinho babilônico. Deus está dizendo, não beba desse vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ah, irmãos, é tempo de beber da bebida do céu. Diga ao seu irmão, poder. Deus te deu poder. Olha o comissionamento, poder. Deus não vai enviar você sem poder. Por isso que ele disse em Atos 1, obrigado. Fica perto, vai que eu uso. Eu preciso de você aqui novamente para me ajudar na pregação. Ele disse para o povo dele, 120 discípulos: não se afaste de Jerusalém, não saia, não faça nada, não abra a boca, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Vocês estão aqui? A proibição, Deus proibiu eles de fazer qualquer coisa sem que primeiro o poder viesse. Aí depois do poder, escuta bem, depois do poder, Atos 2, plum, o Espírito veio. Eles falaram em novas línguas, ficaram cheios do poder, cheios da unção. Aí entrou alguns judeus, viram aquele espetáculo e disseram, esses caras estão bêbados, a esta hora da manhã eles estão embriagados. Escuta, irmão, aquele cara que afundou nas águas, aquele cara que negou Jesus 3 vezes, aquele cara que cortou a orelha de Malco, Pedro, o covarde, agora cheio do poder, cheio da unção, ele se coloca de pé
e diz: eles não estão bêbados de vinho como pensais, mas eles, assim como eu, estamos cheios do poder do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro é o que vai para a praça, é o que vai ao templo e começa a orar e a pregar. Esse mesmo Pedro, Atos 3, é o que está passando para orar no templo. Alguém coxo, alguém aleijado está no caminho pedindo esmola. Pedro e João, os iletrados, os indoutos, cheio do poder, diga cheio do poder, olha para ele e diz assim: olhe para nós. O coxo olhou esperando que ia receber alguma moeda. Ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus. Escuta, receba isso no seu espírito, levanta e anda. Você que está parado no seu ministério, no seu chamado, você que está orando pedindo sinais, você não precisa pedir sinais fora, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito dentro. O Espírito que você carrega, o Espírito que habita em você, ele fala, ele geme. É só ouvir a voz e obedecê-la. Deus nos concedeu uma forma maior de qualquer exército nos céus e terra, para avançarmos, uma habilidade que nem mesmo o mais poderoso anjo na corte celestial tem, ou seja, uma virtude, um poder da sua própria natureza, uau, habitando dentro de nós, para sermos a sua testemunha. A palavra testemunhas aqui é martos, no grego, legal, significa no sentido legal, no sentido histórico, alguém que presencia algo, aqueles que por seu exemplo provaram a força e a genuidade de sua fé em Cristo Jesus por sofrer morte violenta. Existe uma frase dentro da cristologia que diz assim: o sangue de cristãos são semente para novos cristãos. Quanto mais você queimar, quanto mais você queimar, quanto mais você queimar, mais cristãos vão nascer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fala para o teu irmão, está na hora de ter coragem. Deus habita em você. Um dos propósitos do Espírito Santo vir sobre nós é de nos levar a viver uma vida que produza genuidade em nossa fé. Digo para a pessoa que está próxima de você agora, diga para ela, você é o céu. Você é o céu na terra. Você é o céu. Você é o céu na terra. E esse céu só pode ser tomado, só pode ser manifesto à força, pois os violentos herdarão o reino de Deus. Mateus 11:12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força, biazo no grego, os que usam de força, ou seja, violência, aplicação, se apoderarão dele. Se apoderarão dele. Você precisa entender algo. Você pode ter a presença, mas precisa algo mais. Você precisa se apropriar dessa presença. Porque toda vez que o medo vier, e o medo ele é um espírito. Veja, as escrituras diz isso, o espírito do medo. Deus não vos deu espírito de medo, mas de força, de coragem. Toda vez que o espírito do medo vier, você faz lembrá-lo que você possui toda a força do mundo em você, a força do universo em você, a força do Deus Todo-Poderoso habita em você. Segundo ponto, esta é a sua hora. Diga para o seu irmão, é a sua hora, irmão. E aqui nós vamos voar, é a sua hora. Você pode dizer com uma voz forte, profética: esta é a minha hora. Não, mais forte, esta é a minha hora. Diga para você se convencer, esta é a minha hora. Eu sei que existem problemas, circunstâncias adversas. Escuta o que eu vou te dizer. Não abaixe a cabeça, é a sua hora. Você precisa entender que em Cristo Jesus você é maior que tudo. Romanos 13:11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A vinda dele está mais perto.
Encha seu coração, encha a sua casa, encha os seus filhos dessa mensagem. Encha, carrega eles com essa mensagem. Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus está chegando, Ele vai vir te buscar. Você não pode ficar para trás. A vida só terá sentido se queimarmos como uma vela por amor a Jesus e sua palavra. Não podemos ficar estáticos diante do amor dele por nós. Precisamos dar uma resposta a Jesus agora. É hoje. Fala para o teu irmão, é hoje. É agora. Vamos para cima. Eu quero declarar, Pai, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito nesse ambiente de glória que nós estamos amanhã, permeado por Sua palavra, que o Senhor vai fazer com que todos eles prosperem. Se tem empresário nessa casa, vai prosperar, vai crescer. Por quê? Porque é a Tua vontade, Deus, para que eles sejam investidores, para que eles abraçam a causa, abraçam a visão. Deus, em nome de Jesus. Por último, a recompensa. Fala para o teu irmão, a recompensa, a coroa da vida eterna. O céu não é seu destino. O céu é a sua origem. Por isso que Jesus disse, eu vim de lá e volto para lá. Origem. Você está voltando para lá. Você está voltando para lá. Prepara-se. 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 Não viva uma vida desavisada. Deus está avisando você agora. Papai e mamãe, você já parou que você pode morrer a qualquer instante? Como vai ficar seu filho? Sua filha? Ai, pastor, eu nem gosto de pensar. Pois pense. Prepara eles para a fé. Injeta neles fé. Porque você pode ter recurso, estudar muito e vencer no mundo. Mas somente pela fé, diz as Escrituras, João escreveu, somente pela fé você vence o mundo. Tem pessoas, Felipe, que vencem no mundo, mas perde para o mundo. Mas os da fé vence o mundo. Prepare-se. É uma mensagem atípica, mas é necessária. Apocalipse 21, verso 1 diz assim, vi um novo céu, uau, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada. Ó você aqui, João viu. Irmãos, a igreja não vai acabar como está hoje, não. Não é isso aqui não, o Espírito vai preparar a noiva. O Espírito vai preparar você, Ele vai me preparar, Ele vai nos ataviar. Jesus vai vir buscar uma noiva linda, maravilhosa, ataviada, curada, sarada, cheia da presença de Deus. Fala para o teu irmão, ainda não acabou. Fala para ele, ainda dá tempo. Corramos, corramos, corramos com pressa. Eu no seu lugar, eu estava voando, irmão. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus será o mesmo. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá mais, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e disse-me ainda, tudo está feito, tudo está feito. Fala para o teu irmão, tudo está feito. Cara, deixa eu dizer algo para você, só mais um minutinho, a dizer algo para você. Deus não te vê como agora, Deus já conhece você como produto final. Deus já te vê como resultado final da obra dele em você. O céu já olha para você e vê como resultado final. Vocês estão comigo? Então agora nós precisamos da ótica do Espírito, a ótica de Deus. Não olhar para a gente como a gente está hoje, mas olhar para a gente como a gente já ficou nele. O nosso estado nele. Vocês estão aqui? Estou finalizando.
O vencedor herdará essas coisas e eu serei o seu Deus. Amado, somente aquele que perseverar até o fim. Devemos entender que Deus diz em sua palavra que Ele é aquele que começa e termina. A inconstância não faz parte de Deus. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aqueles que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. Assim foi e assim será. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Ele te chamou. Você precisa agora identificar se faz sentido ou não você tomar uma posição. Essa é a sua hora, essa é a sua vez. E certo de que você vai receber a coroa da vida eterna. Há uma recompensa eterna sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre a incumbência que o céu depositou em você. Em nome de Jesus.